Hello students, welcome back. Today we are going to have our last English class. Bem-vindos alunos, hoje nós vamos ter a nossa última teleaula da disciplina de Inglês Instrumental 2. Bom, ao longo da nossa caminhada aqui no curso, nós vimos vários tópicos novos para a aprendizagem de vocês. Algumas coisas foram revistas e hoje nós vamos finalizar os nossos estudos. É importante vocês saberem que a nossa aula é feita a partir dos tópicos mais importantes do seu caderno didático. Então não se limitem apenas ao conteúdo que é apresentado aqui. Vá no seu caderno e procure outras fontes para aprimorar o seu conhecimento. Há várias curiosidades sobre a língua inglesa lá que vocês podem usar no seu dia a dia. Para a aula de hoje, vamos estudar as unidades 17 a 20 do seu caderno didático. Vamos conferir agora qual é a nossa agenda para a aula de hoje. Bom, para a aula de hoje nós vamos treinar a linguagem relacionada a entrevistas de emprego, vamos ver qual é o vocabulário relacionado a esse tópico, vamos aprender também o vocabulário relacionado a comidas e tópicos relacionados. Vamos fazer também uma revisão do conteúdo que foi aprendido durante o nosso curso. Bom, o primeiro tópico para a aula de hoje, e é um tópico bastante importante para vocês. Todos nós já passamos ou vamos passar por uma entrevista de emprego, não é verdade? Até mesmo quando são na língua portuguesa, as entrevistas costumam ser bastante difíceis. Imagina agora fazer uma entrevista em inglês. Quando estamos em um ambiente que estamos sendo testados ou avaliados, é bastante comum a gente ficar nervoso e travar na hora de falar. Então é muito importante que antes de uma entrevista de emprego, você se prepare e procure treinar os tipos de perguntas que o entrevistador poderá te fazer no momento da entrevista. No inglês não é diferente. O entrevistador, no caso o interviewer, vai fazer uma série de perguntas ao entrevistado, que é o interviewee, para checar os conhecimentos dele e as suas intenções para aquela vaga de emprego. As perguntas são bastante variadas. Vão desde tópicos relacionados à formação até perguntas bastante pessoais. Então, como alunos de um curso técnico, eu acredito que vocês têm o objetivo de ter um emprego na área. E na área de secretariado, essa entrevista ela pode acontecer na língua estrangeira, dependendo da empresa ou então da companhia que você vai trabalhar. Então, se é uma entrevista de emprego, existem algumas perguntas que são bastante comuns nessa área. Vamos ver algumas dessas perguntas e verificar quais respostas você pode dar a elas. Vamos ver. Bom, aqui nós temos algumas perguntas relacionadas a job interview, entrevista de emprego, mas a primeira coisa que vocês precisam saber é que numa entrevista de emprego nós temos o interviewer, que é o entrevistador, e o interviewee, que é o entrevistado. Geralmente eles começam fazendo perguntas pessoais, personal questions. Uma pergunta bastante clichê, que você provavelmente vai ter que lidar, é essa aqui. Tell me about you. How old are you? Essa pergunta, tell me about you, me fale sobre você, é uma forma do entrevistador te conhecer melhor. No caso aqui nós temos duas. How old are you? Você pode responder, I am 38 years old. Where do you live? Onde você mora? Você pode dizer, I live in Curitiba, on Bethel Avenue, 416. Esse é seu endereço. When were you born? I was born on August 17th. Eu nasci em 17 de agosto. Do you have kids? Você tem filhos? Yes, I have one daughter. Sim, eu tenho uma filha. Agora, essa pergunta já é sobre o tópico anterior. How old is she? Ou seja, quantos anos a sua filha tem? She is 5 years old. Are you married? Você é casado? Yes, I am. How long have you been married? I've been married for 8 years. Há quanto tempo você é casado? Eu sou casado há 8 anos. What's your wife's name?
Qual é o nome da sua esposa? My wife's name is Stephanie. How old is she? Quantos anos ela tem? She is 35 years old. What's her job? Aqui nós temos a palavra job, que quer dizer trabalho. Então, qual é a ocupação dela? She is a lawyer. Ela é uma advogada. Vamos para o próximo. Bom, aqui a gente já tem perguntas mais específicas relacionadas à sua trajetória. Pode ser acadêmica, pode ser sua trajetória profissional também. A primeira. Why did you leave your previous job? Por que você deixou o seu último emprego? Existem várias respostas para essa pergunta, mas aqui nós temos uma sugestão de resposta que diz o seguinte: I haven't left my old job yet, but I feel that after graduation, especially this year, I need to find a job that gives me more responsibility and new challenges. Então, aqui a pessoa está falando que ela não deixou o trabalho ainda. I haven't left my old job yet. Eu ainda não saí do meu emprego anterior. But I feel that after graduation, mas eu sinto que depois da graduação, especially this year, principalmente este ano, I need to find a job that gives me more responsibility. Eu preciso encontrar um emprego que me dê mais responsabilidade e novos desafios, and new challenges. Outra pergunta bastante comum. What do you think your strengths and weaknesses are? Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Strength quer dizer qualidade, né? Seus pontos fortes, pontos positivos. Weakness, os seus pontos negativos. Também pode ter várias respostas. Aqui uma sugestão. I like to take the initiative to work as part of a team, especially exchanging ideas. I really like that. My weakness is that sometimes I take on the jobs of the other colleagues. Então, resumindo, a pessoa ela gosta de ser o quê? Ela gosta de tomar a iniciativa. To work as part of a team. Então, nós temos aqui a palavra work, quer dizer trabalhar, parte, que dá para entender pelo contexto, and team, que quer dizer time. Ela gosta de fazer parte de um time, de trabalhar em um time. Especially exchanging ideas. Aqui nós temos duas palavras parecidas com o português. Especially, especialmente, principalmente. E ideas, que quer dizer ideias. Então, especialmente, principalmente, exchanging, no caso, trocando ideias. I really like that. Eu gosto muito disso. My weakness, meu ponto negativo, é que às vezes, is that sometimes I take on the jobs of the other colleagues. É que às vezes eu faço o trabalho de outros colegas. A terceira pergunta. How do you see yourself in 5 years' time? Muito comum também. Como você se enxerga daqui a 5 anos? Uma sugestão de resposta. I'd like to be working on international projects and use my English language skills. Eu gostaria. Essa expressão, I'd, na verdade, é uma contração de I would. I'd like to be working on international projects. Eu gostaria de estar trabalhando em projetos internacionais. And use my English language skills. E usar as minhas habilidades com a língua inglesa. Bom, e aqui nós temos outras expressões que estão relacionadas a trabalho e a entrevistas de emprego. Então, expressões que são muito úteis no nosso dia a dia. Por exemplo, a primeira, to apply for a job. O que significa?
Temos aqui a palavra job and apply. Vamos ver o exemplo. I would like to apply for a job in this company. Eu gostaria. Nesse caso, apply vai ter o sentido de se candidatar. Eu gostaria de me candidatar para um emprego nesta empresa. To have an interview. Como a gente já viu, interview quer dizer entrevista. This week I will have 3 job interviews. 3 entrevistas de emprego. Essa semana vou ter 3 entrevistas de emprego. To quit. Imagine agora que você está trabalhando e está cansado do seu emprego e você quer se demitir. Você pode dizer, I quit. Eu me demito. Neste caso do exemplo, que diz o seguinte, he quitted his job. Ele largou o emprego dele. Ele se demitiu. Temos também outra expressão muito comum, to be fired. Neste caso, você não se demite, você é demitido. Então você pode dizer, I got fired. Eu fui demitido. To be hired. Se alguém falar para você assim, você fez uma entrevista de emprego e o entrevistador te falar, you are hired, congratulations. Quer dizer que você está contratado. You are hired. Parabéns. To work on the books. Uma frase muito importante para os trabalhadores, para a pessoa que trabalha. He is working on the books. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está trabalhando de carteira assinada. Né? Se você pegar ao pé da letra essa expressão, não vai fazer muito sentido. Como eu já falei, lá na nossa primeira teleaula existem algumas diferenças, são expressões idiomáticas. Aqui acontece o mesmo. He is working on the books. Não quer dizer que ele está trabalhando nos livros ou com os livros. Quer dizer que está trabalhando com a carteira assinada. To be unemployed. I was unemployed last month. Quer dizer que você estava desempregado o mês passado. E por fim, to retire. He has worked for a long time, then he decided to retire. Aqui nós temos outra expressão muito comum. É a pessoa que trabalhou muito tempo, ela decide se aposentar, retired. Bom, pessoal, a intenção de ter mostrado todos esses exemplos é que vocês conheçam o vocabulário relacionado a entrevistas de emprego, porém, isso só vai ter utilidade e entrar na mente de vocês se vocês usarem. Então, chegando em casa, faça um breve resumo dessas informações e, se possível, pratique algum diálogo relacionado. Isso é muito importante para fixar o vocabulário em sua mente. Outro tópico muito importante que também tem a ver com entrevistas de emprego em inglês é que geralmente ao se candidatar para uma vaga de emprego você precisa preencher uma ficha. Ela pode ser física ou pode ser pela internet mesmo. Mas o ponto é que esta ficha é escrita toda em inglês e você deverá saber como preenchê-la corretamente. Geralmente essa ficha é chamada de Job Application. Então, Job Application. Application teria o sentido de se candidatar. Uma candidatura para uma vaga de emprego. No caderno didático de vocês, temos um exemplo de uma ficha para solicitação de emprego. Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver qual é o vocabulário relacionado a esse tópico. Se vocês quiserem, vocês podem também acompanhar pelo seu caderno didático. Esse conteúdo está na página 319 do seu livro. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você precisa preencher numa ficha são os dados pessoais, personal details. Então, primeiro nós temos name, que é o nome, address, endereço, telephone, telefone. Um telefone pode ser de casa, do escritório ou também um número de fax. Na parte de baixo, nós temos as informações sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Department ou college, ou seja, a faculdade que você estudou ou o departamento que você trabalhou ou trabalha. Outras informações sobre sua educação. High school, onde é que você fez o ensino médio. College or university, onde é que você prestou o ensino superior. Professional or technical, se você tem algum curso na área profissional ou técnica.
Professional License or Certificates, ou seja, se você tem algum tipo de licença, por exemplo, advogados precisam ter a carteira da OAB. Então, se você tem algum tipo de licença ou certificado específico de alguma área, e também temos mais informações como o número de anos que você é certificado, ou então créditos que você recebeu por algum curso extra que você fez, o curso que você fez e o type of degree granted. Qual é o nível do curso que você realizou? Se é uma graduação, se é um mestrado, se é um doutorado, entre outras coisas. É claro que esse é apenas um exemplo de formulário. Existem vários outros tipos que você poderá encontrar durante a sua jornada profissional. Algumas empresas são bastante específicas quando elaboram esse tipo de formulário, e elas podem incluir outros tipos de informação. Por exemplo, como detalhes sobre sua experiência profissional, podem pedir um currículo em inglês, informações sobre o seu conhecimento em uma língua estrangeira, entre outras coisas. Por falar em currículo, você já precisou elaborar seu currículo em inglês? Saber elaborar adequadamente um currículo é extremamente importante para a nossa carreira profissional, pois é a primeira impressão que o entrevistador vai ter de você. E como vocês sabem, a primeira impressão é sempre a que fica, não é mesmo? Saber elaborar um currículo em inglês, então, não é diferente, tá? É muito importante, pois existem algumas diferenças dos currículos que geralmente estamos acostumados. Em inglês, as pessoas tendem a ser mais straight to the point, ou seja, mais diretas ao ponto. As informações elas são colocadas de forma direta, sem rodeios ou demais explicações. A estrutura do currículo é um pouco parecida com a do português, mas o conteúdo é um pouco mais enxuto. Vamos ver agora um passo a passo de como fazer um currículo em inglês e que informações vocês provavelmente vão precisar para fazê-lo. Bom, aqui um passo a passo de como criar uma entrevista de emprego. How to create a resume. Primeiro passo. Assim como no português, a gente tem que colocar as nossas informações pessoais. Personal details. Full name, nome completo. Address, endereço. Phone, o telefone da sua casa. Mobile, seu telefone celular. E-mail, colocar o seu endereço de e-mail. Nem é preciso colocar essas coisas, todas essas expressões no seu currículo, basta colocar as informações diretamente. Segundo passo, objective. Neste caso, você tem que ser bastante direto no seu objetivo. Qual que é o objetivo seu naquela empresa? Não precisa explicar, dar mais detalhes do porquê, dos motivos que você quer trabalhar naquela empresa. Basta colocar o seu objetivo. Aqui temos 3 exemplos. Accountant position, que é a posição de contador, né? A pessoa ela quer se candidatar para a vaga de contador. To work in the financial department. Trabalhar no departamento financeiro. E marketing manager. Trabalhar como gerente de marketing. O terceiro passo, vocês vão colocar o educational background. O que é isso? É a sua trajetória educacional, que cursos que você fez, em que você se formou. Também não é necessário dar maiores explicações, basta você listar quais são os seus cursos. Aqui no caso temos 2, MBA in People Management, que é um MBA em gestão de pessoas. Você deve colocar também onde você fez esse curso. Aqui no exemplo, Cambridge University. Aqui outro exemplo, Bachelor Degree in Business Administration, o grau de bacharel em administração de empresas, foi feito em Harvard University, na Universidade de Harvard. Próximo passo, Professional Background. Aqui você vai listar quais são as suas experiências enquanto profissional. Também basta listar as suas experiências. Primeiro você deve colocar a data, né? Quanto tempo você trabalhou naquela empresa. Aqui no exemplo, August 12th. Foi do dia 12 de agosto to present, até o presente dia. É importante também colocar
é o nome da empresa que você trabalhou. Outro tópico que você precisa deixar claro no seu professional background. Você vai listar your responsibilities, as suas responsabilidades. Quais eram suas atribuições na empresa que você trabalhou? Main accomplishments. Quais foram as suas principais conquistas na empresa que você trabalhou? É só descrever. O próximo passo, você vai falar sobre language and computer skills, suas habilidades em línguas e com o computador. Só listar também. Fluent in English, fluent em inglês, fluent in Spanish, fluente em espanhol, e aqui o Microsoft Office Suite. Quer dizer que você tem conhecimento nessa ferramenta da Microsoft. E no final você pode apenas acrescentar outras informações, por exemplo, personal skills, suas habilidades pessoais, other courses, outros cursos que você fez, publications, publicações, awards, prêmios que você tenha recebido e volunteer work, se você fez algum tipo de trabalho voluntário. Agora que vocês já sabem o passo a passo de como fazer um currículo em inglês, é sempre importante ter algum modelo pronto, caso surja alguma oportunidade de trabalho. E não se esqueçam também de manter o currículo de vocês sempre atualizado. Bom, pessoal, esse é apenas um modelo para vocês seguirem, ok? Somente algumas informações do que geralmente é colocado no currículo. Vocês podem ter acesso a outros tipos de currículo também. Caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto, eu deixei um link na sala virtual de vocês, onde vocês podem encontrar o passo a passo novamente para elaborar um currículo e um modelo de currículo pronto, caso vocês precisem como referência. Vamos mudar de assunto agora? Vamos para o nosso próximo tópico da aula de hoje. E eu tenho certeza que vocês vão gostar porque eu adoro. Vamos falar sobre foods and drinks, comidas e bebidas em inglês. Como vocês sabem, existem vários tipos de comidas. Não vamos conseguir ver todos aqui por questão de tempo e de espaço, mas é importante que vocês conheçam o vocabulário relacionado. Como vocês sabem, durante o dia nós temos vários tipos de refeições. Quando acordamos, temos o café da manhã, em seguida temos o almoço, o lanche da tarde, o jantar e outros tipos de lanche que fazemos no intervalo entre essas refeições. Vamos aprender agora como se diz o nome dessas refeições em inglês e algumas curiosidades. Bom, aqui nós temos um resumo das nossas refeições diárias. A primeira que a gente faz logo quando acordamos é o breakfast, ou seja, café da manhã. Em seguida, nós temos o lunch, que é o almoço. Porém, muitas vezes a gente costuma fazer um lanchinho antes do almoço. Esse lanchinho que a gente faz entre o intervalo do café da manhã e o almoço é chamado de brunch, uma mistura de breakfast com lunch. Depois nós temos o dinner, que quer dizer jantar. Outra coisa, geralmente antes de jantar também fazemos algum tipo de lanche. Esses lanchinhos que você faz durante a tarde ou durante o dia, você pode chamar também de snack ou afternoon snack, por exemplo. Na aula de hoje vamos aprender bastante vocabulário novo relacionado a comidas em inglês. Aproveite esse momento para anotar as palavras e incorporá-las no seu vocabulário. Numa conversa informal, é muito comum usarmos comidas em inglês sem se dar conta, né? Falar de comidas. Por exemplo, você sabia que a palavra cheeseburger, como a gente conhece no português, na verdade quer dizer cheeseburger, ou seja, hambúrguer de queijo. A palavra cheese quer dizer queijo, e nós acabamos incorporando ela no português com o som apenas da letra X. Vejamos agora alguns exemplos de comidas bastante comuns em inglês. Aqui temos algumas categorias. Bom, a primeira categoria, fruits. Vamos lá. Grape, que quer dizer uva. Papaya, mamão. Strawberry, morango. Peach, pêssego. Pear, pera. Watermelon,
melancia, avocado, abacate, pineapple, abacaxi, orange, laranja. Segunda categoria, vegetables, verduras ou legumes, onion, cebola, carrot, cenoura, garlic, alho, pepper, pimentão, cucumber, pepino, pumpkin, abóbora, corn, milho, broccoli, brócolis. E aqui outros tipos de comidas, other kinds of foods, rice, que é o arroz, beans, feijão, flour, farinha, sugar, açúcar, butter, manteiga, pasta, seria o macarrão, french fries, batata frita, barbecue, churrasco, meat, carne, sausages, salsicha, chicken, galinha, e cheese, que quer dizer queijo. Essas são apenas algumas palavras que podem ser úteis a vocês no que diz respeito ao vocabulário relacionado a comidas em inglês. Foi muito fácil, não é mesmo? Como eu sempre digo, é muito importante que vocês procurem contextualizar um novo vocabulário aprendido, seja através de uma frase ou um texto, qualquer coisa que te faça lembrar daquela palavra ou expressão que você aprendeu. Uma das coisas importantes em inglês é que você também precisa saber se portar em um restaurante quando precisa fazer algum tipo de pedido. As expressões e palavras usadas nesse contexto são bastante específicas. Vamos ver um exemplo de um diálogo entre algumas pessoas que estão no restaurante e precisam fazer o seu pedido. Prestem bastante atenção e anotem o vocabulário relacionado. Bom, aqui nós temos uma conversa entre waiter, que quer dizer garçom, e Kim, que é a cliente. Vamos lá. Hello, can I help you? Yes, I'd like to have some lunch. Would you like to order? Yes, I'd like a chicken soup, please. And what would you like for a main course? I'd like a grilled cheese sandwich. Would you like anything to drink? Yes, I'd like a glass of Coke, please. Can I bring you anything else? No, thank you, just the bill. Certainly. How much is it? That's $6.75. Here you are. Thank you very much. You're welcome. Have a good day. Thank you. The same to you. Então aqui é uma conversa, né, entre um cliente e um garçom. A fala dele, ele começa dizendo Hello, can I help you? Bastante comum. Olá, posso te ajudar? Yes, I'd like to have some lunch. Sim, eu gostaria de almoçar. Would you like to order? Você gostaria de pedir? Yes, I'd like a chicken soup, please. Aqui nós temos um tipo de prato, né, um tipo de comida, a chicken soup, uma sopa de galinha. And what would you like for a main course? E o que você gostaria como prato principal? Main course quer dizer prato principal em inglês. I'd like a grilled cheese sandwich. Eu gostaria de um sanduíche de queijo grelhado. Would you like anything to drink? Yes, I'd like a glass of Coke, please. Você gostaria de alguma coisa para beber? Yes. Uma taça de Coca-Cola, por favor. Can I bring you anything else? Essa expressão, anything else, quer dizer mais alguma coisa. Posso te trazer mais alguma coisa? No, thank you. Just the bill. Não, só isso. Somente a conta. Certainly. How much is it? That's $6.75. Quanto custa? Essa é uma expressão bastante comum em inglês que a gente usa para perguntar preços de coisas em geral.
custa $6,75. Here you are. Thank you very much. Aqui está, muito obrigado. You're welcome. Have a good day. Disponha, tenha um bom dia. Thank you, the same to you. Obrigado, o mesmo para você. Então, pessoal, gostaram do tópico relacionado a comidas? Na sala virtual de vocês, eu deixei outro link para que vocês possam visitar e estudar outros tópicos sobre foods em inglês, ok? Não deixem de visitar. Vamos passar agora para mais um tópico da nossa aula de hoje. Na verdade, vamos fazer uma revisão do que foi visto no decorrer do nosso curso. Para isso, vamos estudar os principais tópicos de cada teleaula. Vamos falar um pouco mais sobre plural dos substantivos, vamos revisar o uso do presente contínuo em inglês e vamos rever também as estruturas do passado contínuo. Essas são os três tópicos que podem gerar mais dúvidas porque tratam-se de estrutura da língua inglesa, aspectos gramaticais. Então é preciso rever e praticar sempre essas estruturas para que elas fixem na sua memória. Vamos trazer também alguns exemplos em textos de como se usa cada uma dessas estruturas apresentadas aqui. Vamos começar falando da formação do plural dos substantivos em inglês. Esse é um tópico que pode ser um pouco confuso para você, porque não temos exatamente uma estrutura pronta que a gente possa seguir, mas sim um conjunto de regras, muitas delas bem diferentes do que já estamos acostumados. Como vocês sabem, e como também acontece no português, a regra geral para a formação do plural dos substantivos em inglês acontece quando apenas acrescentamos a letra S ao final da palavra. Por exemplo, a palavra cadeira em português. Para formar o plural, apenas acrescentamos o S ao final dela. Vai ficar cadeiras. O mesmo acontece em inglês. Em inglês, a palavra cadeira é traduzida como chair. O plural vai ficar então como chairs. Porém, essa é a regra geral. Temos várias outras regras que fogem a essa regra principal. Vamos relembrar agora um pouquinho sobre essas regras e ver alguns exemplos. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, somente para lembrar vocês de como se usa o plural dos substantivos em inglês. A regra geral é essa. Você vai apenas acrescentar o S ao singular da palavra. Por exemplo, notebook vai ficar notebooks. Table, tables. Flower, flowers. Agora nós temos outras regras que fogem à regra principal. Substantivos que terminam em S, SS, SH, X, O, CH e Z, é necessário acrescentar ES para a formação do plural. Então, por exemplo, bus, que quer dizer ônibus, vai ficar buses. Class, classes. Brush, brushes, escovas. Box, boxes, caixas. Church, churches, igrejas. Potato, potatoes, batatas. Outra regrinha bastante importante é quando os substantivos terminam em Y. Existem dois tópicos relacionados a essa questão. O primeiro é quando a palavra, o substantivo, ele termina em Y, mas é precedido de uma vogal. Então, por exemplo, quando eu tenho a palavra day, é um substantivo que termina em Y, mas que é precedido de uma vogal. Então, eu vou apenas acrescentar o S. Para day, vai ficar days. O mesmo para boy, boys. E o outro é quando a palavra, o substantivo, termina em Y, mas é precedido de uma consoante. Neste caso, nós vamos ter que eliminar o Y e acrescentar ES, como no exemplo de story. Story, stories. City, cities. O próximo tópico, substantivos que terminam em F ou FE. Nesse caso, para esses substantivos, você vai ter que eliminar o F, ou então o FE, e acrescentar a terminação VES. Então, para wife,
que quer dizer esposa, vai ficar wives, esposas. Wolf, lobo, wolves, lobos. E aqui nós temos a regrinha que não se encaixa em nenhuma das outras, né? Por exemplo, são irregulares, porque não segue nenhuma regra. Man, singular. A forma no plural é man. Woman, women. Child, children. Tooth, teeth. Foot, feet. Goose, geese. Mouse, mice. Louse, lice. Ox, oxen. E die, dice. Plural é dice. Aqui 3 exemplos de frases. Reparem que todas elas estão com as formas no plural. Primeira, in some countries, men can have 2 wives. Em alguns países, homens podem ter 2 esposas. My feet are hurting a lot. Os meus pés estão doendo muito. Some women like to receive flowers. Algumas mulheres gostam de receber flores. E aí, deu para refrescar um pouco a memória e relembrar o que vimos na nossa primeira videoaula? Como vocês viram, a formação do plural em inglês é muito fácil. Um pouco extensa, mas fácil. Você só precisa decorar as regrinhas de uso e vai ficar tudo certo. Lembrando que não existe um padrão de memorização própria. Você vai buscar qual estratégia funciona melhor com você e vai fazer uso dela. Uma coisa que funciona muito para mim é sempre escrever. Quando eu encontro uma palavra nova ou com uma pronúncia diferente que eu não conheça, eu sempre anoto em um caderno ou um livro. Então assim, vai ser mais difícil eu esquecer aquela palavra porque eu vou lembrar que eu a escrevi. Tentem usar essa estratégia também. Vamos rever agora 2 tópicos muito importantes do nosso curso: o presente contínuo e o passado contínuo em inglês. Qual a diferença e quando eu vou usar um e quando eu devo usar o outro? É muito fácil. Como o próprio nome diz, o presente contínuo é uma ação que está ocorrendo no presente, enquanto que o passado contínuo é uma ação que estava ocorrendo em um determinado momento no passado. Para as 2 formas, é preciso que você utilize o verbo to be e o verbo principal da frase acrescentado de ing. O ing basicamente corresponde ao nosso gerúndio do português, ou seja, é tudo aquilo que termina em ando, endo e indo. Por exemplo, eu estou comendo, eu estou assistindo, eu estou amando. Vamos ver agora no slide uma breve comparação de quando é que você vai ter que usar o presente contínuo e o passado contínuo e as regrinhas de cada tempo verbal. Vamos lá. Aqui nós temos um quadro comparativo de quando você vai usar o presente contínuo e o passado. Vamos começar pelo presente. A estrutura do presente contínuo é bem simples. Você precisa usar o verbo to be no presente. Lembra? O verbo to be é o am, is ou então o are. Em seguida, você vai usar o verbo principal da frase acrescentado de ing. Aí aqui nós temos alguns exemplos de uso do presente contínuo. Primeira delas, para falar de situações que ocorrem no momento em que se fala. Então, quando eu falo assim, What are you doing now? I am watching TV. O que você está fazendo agora? Eu estou vendo TV. A palavra agora dá uma ideia de que aquela situação está ocorrendo no momento em que se fala. Situações com referência ao futuro. What are you doing tonight? I am watching a movie. O que você vai fazer hoje à noite? Eu vou assistir um filme. Então aqui a gente usa a forma do ing, presente contínuo, para falar de uma coisa que vai acontecer ainda no futuro.
Outro tópico, para se referir a uma ação habitual. Então, quando eu digo Anna is always studying, Ana está sempre estudando. Então, dá uma ideia de uma coisa rotineira, né, habitual. Ana está sempre estudando. Então, pessoal, esses são os usos mais comuns do present continuous. Vamos ver agora o passado contínuo, como funciona. Qual que é a formação deste tempo verbal? O mesmo do presente. A diferença é que o verbo to be deverá ser usado na forma do passado, que é o was ou were. Lembrando que eu vou usar o was para as pessoas no singular e o were para as pessoas no plural. Então a formação vai ficar da seguinte forma: o verbo to be no passado, mais o verbo principal da frase com ing. Vamos aos usos do passado contínuo agora. Primeiro uso: para descrever uma ação em andamento num determinado momento do passado, no passado. Vamos ver o exemplo. I was talking to my boss when you called me. Eu estava falando com meu chefe quando você me ligou. Então, é um ponto no passado, uma coisa que estava acontecendo ainda. Para narrar circunstâncias de uma situação passada. It was raining a lot yesterday. Estava chovendo muito ontem. Para descrever ações em andamento simultâneo. Então, quando duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Estavam acontecendo ao mesmo tempo, aliás. I was studying while my sister was making noise. Eu estava estudando enquanto a minha irmã estava fazendo barulho. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro o uso dos dois tempos verbais em inglês e espero também que vocês pratiquem o seu uso, ok? Façam os exercícios que estão na apostila de vocês, eles vão te ajudar bastante. Agora, como uma última atividade, vamos para um exercício mais prático. Vamos ver uma atividade que vocês precisarão decidir que tipo de tempo verbal você deve utilizar. Muitas vezes nos confundimos sobre qual tempo verbal utilizar numa frase, mas se a gente parar para prestar atenção, a própria frase ou texto, ela nos dá pistas sobre o que deve ser utilizado. Vamos ver agora no slide. Então aqui nós temos algumas frases que a gente tem que completar com o tempo verbal. A primeira. I studied for a test yesterday. Reparem na estrutura da frase. Nós temos aqui a palavra studying, que quer dizer estudando, for a test, para um teste. Yesterday. Yesterday em inglês, em português no caso, quer dizer ontem. Então, se foi ontem, é uma situação passada. Obviamente, eu vou precisar usar o verbo no passado. Para I, como eu disse, nós devemos usar was. Então, vai ficar assim. I was studying for a test yesterday. A próxima. My mother making a party for me next week. A minha mãe making a party. Preparando uma festa. For me, para mim, next week. A palavra next week, que quer dizer na próxima semana, dá uma ideia de futuro, certo? Então aqui nós não vamos mais utilizar o passado. Lembra que eu falei que o presente contínuo também pode ser usado para falar sobre situações no futuro? Então aqui eu vou ter que usar o presente contínuo. My mother is making a party for me next week. A próxima. They trying to fix the chair, but they couldn't. Eles tentando consertar a cadeira. O verbo fix quer dizer consertar. But they couldn't. Aqui, como vocês podem ver, nós temos outro verbo em inglês que está no passado. Could é o passado de can. Eles tentando consertar a cadeira, mas eles não conseguiram. Se está no passado, obviamente vai ser no passado de novo. Para they, eu vou usar were. They were trying to fix the chair, but they couldn't. A próxima. Mary and Tom always fighting. Mary
e Tom sempre brigando. Neste caso, nós temos a presença de um advérbio de frequência, que é always, quer dizer sempre. Então, dá uma ideia de coisa habitual. O presente contínuo também nós vamos usar para falar sobre situações corriqueiras. Então, no caso, Mary and Tom are always fighting. Por que are? Porque Mary and Tom são duas pessoas. Eu posso substituir eles pelo pronome they. What are you doing last night? O que você fazendo noite passada? Novamente, a presença de uma expressão que dá a ideia de passado. Então, obviamente, eu vou usar também o verbo no passado. What were you doing last night? O que vocês estavam fazendo noite passada? Por que were? Porque ele se refere a you. Como eu falei, com you você deve usar o verbo were e não was. Viu só como é fácil, pessoal? Eu espero que suas dúvidas tenham sido esclarecidas com essa revisão e que vocês tenham aproveitado esse momento para anotar todas essas informações. Bom, pessoal, a nossa última teleaula chegou ao fim. Eu espero que essa disciplina tenha sido muito útil na carreira de vocês e que ela realmente faça diferença nesse momento das suas vidas. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos durante esse processo. Não deixem de participar das discussões nos fóruns e pergunte sempre ao seu tutor quando as dúvidas surgirem. Antes de me despedir, eu gostaria de convidá-los a realizar a nossa segunda e última atividade prática do curso. Nessa atividade, vamos contemplar o que aprendemos sobre entrevistas de emprego em inglês. Ela deve ser realizada em 3 etapas. Na primeira, vocês irão acessar o link que está disponível no AVA, lá na sala virtual de vocês. Trata-se de um pequeno documentário sobre entrevistas de emprego, todas em inglês. Assista com atenção e procure observar o contexto e a linguagem utilizada nessa situação. Procure também refletir nos tipos de perguntas que o entrevistador faz e as dicas que ele vai dar para se sair bem numa entrevista. Após assistir esse vídeo, vocês vão se dividir em duplas para as etapas seguintes. Na etapa 2, vocês vão elaborar um diálogo sobre uma entrevista de emprego em inglês, onde um par vai ser o entrevistador e o outro vai ser o entrevistado. Vocês podem usar o caderno didático de vocês como referência ou então outro recurso que vocês preferirem. Na última etapa, vocês devem apresentar esse diálogo aos colegas. É importante que vocês elaborem o próprio diálogo. Vocês podem usar informações pessoais mesmo, assim o processo vai ficar mais dinâmico e contextualizado. A descrição completa dessa atividade está na sala virtual de vocês. Coloquei lá também algumas sugestões de perguntas, somente para vocês se nortearem na elaboração dos diálogos. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês durante esse tempo e muito obrigado pela atenção. Contem comigo caso tenha alguma dúvida em relação a qualquer tópico nas atividades, ok? Well, that's all for today, guys. Thanks for watching. Bye bye.